Olá, um bom dia e que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração nesse dia, nesses momentos em que nós estamos vivendo. Momentos de dor, momentos de injustiça, momento em que os ímpios pensam predominar sobre os justos. Esse momento que nós estamos vivendo, os ímpios estão aparentemente predominando. Não sei se você se lembra, se você já leu o texto onde fala sobre a crucificação de Jesus. Eles estavam festejando a morte de Cristo Jesus. Os ímpios estavam vencendo, aparentemente vencendo. Cristo havia sido derrotado aos olhos daqueles que ali estavam. Eles contavam que tinha derrotado a Cristo Jesus. Mas ele já havia dito lá atrás que ele poderia construir aquele templo em 3 dias. O templo que poderia ser destruído, o templo de pedra, que ele estava simbolizando o corpo dele, que aquele templo sendo destruído, ele poderia reconstruir em 3 dias. Enquanto os ímpios festejavam, enquanto os ímpios estavam felizes pela morte de Cristo Jesus, ao 3º dia ele ressurge. Ou seja, o que nós podemos entender? O ímpio nunca vencerá. O ímpio pensa que ele vence, que ele está por cima, que ele está tendo vantagens, mas quem está tendo vantagem sempre é o justo. Por mais que o justo esteja padecendo, por mais que o justo esteja sofrendo, a vantagem sempre é dele. Ele está sempre à frente. Porque o ímpio parece que a corrida dele está mais adiante, mais adiantada do que o justo. E ele olha para trás e diz: deixei para trás os tais justos. Eu estou na frente, eu sou esperto, eu estou vencendo. Eu não sei se você se lembra, ou o que esta história a qual eu estou contando, essas palavras as quais eu estou dizendo, o faz lembrar da história a qual nós estamos vivendo em nosso país. O ímpio nunca vencerá, o justo vencerá. E é o que diz no Salmo de número 5. Eu quero ler pelo menos uma parte com você e quero discorrer aqui esse Salmo. O título desse Salmo diz: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Este é o fim da história. Quando o ímpio pensa que ele está sendo feliz, que ele está sendo próspero, não é? Aqueles que surrapiam, aqueles que roubam, aqueles que defraudam, eles pensam que eles estão se dando bem, mas a queda deles é grande. Quando eles caem, caem para valer. Nós vemos isso em toda a história bíblica. O rei Nabucodonosor, Faraó, o rei Herodes, todos aqueles que pensavam estar levando vantagens, não estavam levando vantagem nenhuma. Ananias e Safira chegando para Pedro e dizendo: olha, eu vendi a propriedade por X quando tinha vendido por Y. Pensavam estar tendo vantagem, mas não estavam tendo vantagem alguma. Não era vantagem nenhuma. O que aconteceu com Ananias? Morreu. Ambos morreram, Ananias e Safira. O Salmo de número 5 diz assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende à minha meditação. O salmista pedindo ao Senhor para que o Senhor dê ouvido às suas palavras. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, por favor, ouça a minha oração, ouça o meu gemido, ouça o meu clamor. E quando nós somos ouvidos pelo Senhor, é algo maravilhosíssimo, porque nós estamos ouvidos pelo Supremo Deus, estamos sendo ouvidos pelo Deus soberano. Que gostoso é saber que Ele nos atendeu. Se os homens aqui da terra, quando tem uma causa, que põe na mão de um advogado, que põe na mão do soberano, que põe na mão daquele que pode estar te dando uma resposta, que pode estar resolvendo a sua causa, já fica feliz? Imagine nós, quando colocamos a nossa causa nas mãos de Deus, quando nós apresentamos a nossa causa a Ele e dizemos a Ele: Senhor, por favor, atende a minha oração, atende o meu clamor. E essas orações geralmente nós fazemos quando estamos em extrema angústia, não é? Quando nós estamos em uma festa de aniversário, nós não vamos estar orando assim: Senhor, atende a minha oração. Não, nós estamos felizes
estamos contentes, estamos sendo gratos a Deus. Então o Salmo de número 5 diz: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. Atende a minha meditação. Quando nós estamos meditando, nós estamos observando, estamos pedindo ao Senhor que atende a nossa observação, o nosso clamor, o nosso gemido. O verso 2 do Salmo 5 diz assim: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Atende a voz do meu clamor, Deus meu e Rei meu, pois a ti orarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu és um Deus que tenha prazer porque tu não és o Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Deus não tem prazer na iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade são pensamentos maus. Iniquidade é mentira. Iniquidade é defraudar. Iniquidade é roubar. Iniquidade é fazer tudo quanto contraria a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus. Quando nós fazemos alguma coisa que está contrariando os ensinamentos bíblicos, nós estamos cometendo uma iniquidade. E Deus odeia a iniquidade. Deus não aceita a iniquidade. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Deus não tem prazer nos atos maus os quais nós cometemos. Deus não se sente feliz quando nós cometemos alguma situação que desagrada ao Senhor Deus. Ele se entristece e não se alegra com isso. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Deus aborrece aqueles que praticam a maldade. O que é isso? Deus faz com que eles se sintam tristes por ter cometido a maldade. Eles não são felizes. Aqueles que cometem maldades não são felizes. Por mais que você possa pensar, eu procuro ser justo, eu vivo procurando a justiça e não consigo ter uma vida feliz. Mas quando eu olho para o ímpio, eu vejo o ímpio cometendo maldade e parece que ele é mais feliz, parece que ele se dá bem naquilo que ele faz. Não, é engano seu. Ele não se dá bem naquilo que ele faz. Ele aparentemente ele está concorrendo a uma função, a um final triste. Ele está concorrendo a um fim de carreira triste, amargo, aborrecido. Quantas pessoas que viveram amarguradas, ou seja, que viveram aparentemente felizes, cometendo coisas que pareciam estar trazendo a elas felicidade, mas morrem às vezes na pior situação. Passam sua velhice sem poder ter paz, sem poder ter alegria. Pessoas que adquirem bens não de forma justas e chegam à sua velhice, elas olham para aqueles bens e não têm prazer, não têm felicidade, porque aquilo que elas acumularam para si não eram coisas boas, eram coisas boas aos olhos, mas não foi adquirido de uma maneira saudável, de uma maneira honesta, de uma maneira justa. E nós precisamos procurar andar em justiça diante de Deus. Nós procuramos ou devemos procurar andar em retidão diante de Deus. Porque quando nós andamos em retidão, nós estamos armazenando um futuro abençoado por Deus. Quando nós andamos de uma forma correta diante de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, cultuando a Deus, nós estamos procurando viver de uma maneira maravilhosa, né? De uma maneira que vai trazer para nós um bom retorno. O verso 6 do Salmo 5 diz o seguinte: destruirás aquele que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Veja que esse salmo está sempre falando que o Senhor aborrecerá o homem iníquo, o homem fraudulento, o homem que é ímpio. Deus sempre aborrecerá. Destruirás aqueles que proferem a mentira, ou seja, aqueles que proclamam a mentira, aqueles que distribuem fake news, né? Está muito em alta, né, essa palavra fake news, pessoas que propagam mentira,
Deus destruirá aqueles que propagam mentira. Parece que aqueles que propagam mentira, parece aqueles que rasgam a Constituição brasileira, aqueles que rasgam a Constituinte, aqueles que desrespeitam a Constituinte, parece que eles vão viver bem para o resto da vida. Mas é engano. Eles vão padecer por isso. Eles vão sofrer por isso. Eles terão a sua paga. Eles terão o que merecem se não se converterem, se não se arrependerem dos seus maus caminhos. Eles terão uma vida, e uma vida que trarão para eles tormenta. Né? Trarão tormenta. Nós que às vezes padecemos aqui pela justiça, nós que às vezes sofremos por praticar o que é bom, por praticar a justiça, nós ficamos indignados às vezes, mas nós teremos um futuro abençoado por Deus, nós teremos um futuro que trará para nós alegria, um futuro que trará para nós felicidade e segurança. Porque quando andamos em retidão, andamos em honestidade, nós estamos fazendo um plantio. Nós estamos plantando. E se nós estamos plantando, nós vamos colher. E se nós estamos plantando coisas boas, nós vamos também colher coisas boas. E isso é importante nós pensarmos, nós compreendermos que estamos fazendo algo que agrada os olhos de Deus, estamos fazendo algo que o Senhor Deus se agrada daquilo que estamos fazendo, estamos plantando boas coisas, estamos fazendo boa semeadura. E quem planta milho não vai colher abóbora. Quem planta abóbora não vai colher espinhos. Nós vamos colher aquilo que plantamos. E o mais interessante da semeadura é que se nós plantarmos um grãozinho de milho, nós vamos colher uma espiga de milho com muitas sementes. Veja como aquilo se multiplicou de uma forma tremenda. Portanto, se plantarmos o mal, por menor que ele seja, vamos colher muitos males. Se as pessoas estão plantando o mal, a injustiça, o desacordo, a desavença, se as pessoas estão plantando fake news, se as pessoas estão plantando, fraudando o mais pobre, fraudando os humildes, trazendo transtorno para a nossa terra, para a nossa pátria, eles vão colher aquilo que eles estão plantando. Destruirás aqueles que proferem mentira. Destruirás aqueles que proferem mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Sanguinário e fraudulento. O Senhor Deus aborrecerá. Você já esteve aborrecido? Você sabe o que é estar aborrecido? E aborrecido por Deus. Imagine você estar sendo aborrecido por Deus. Uma tristeza no seu coração profunda pelo ato que você cometeu e não tem como voltar atrás mais, não é? Um ato que você cometeu. É preciso que nós nos voltemos para o Evangelho de Cristo para que possamos ter um futuro abençoado por Deus, para que nós possamos ter um futuro o qual nos alegraremos dele, um futuro que nós possamos olhar para trás e dizer, bom, eu andei retamente, andei e procurei andar com dignidade e por isso louvo a Deus, porque o Senhor Deus me abençoou e hoje eu sou um homem feliz, hoje eu sou um idoso feliz, hoje eu sou um jovem feliz, porque plantei o que é bom. E quem planta, colhe, não é? O Senhor Deus diz lá em Gálatas, não se deixe enganar. Tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, em teu temor, e me inclinarei para o teu santo templo. O salmista está dizendo assim, olha, os ímpios podem fazer o que quiserem, os ímpios podem roubar, podem defraudar, podem mentir, podem enganar, mas eu não, eu quero entrar na tua casa com louvor, eu quero cantar pela grandeza da tua benignidade e o teu clamor se incline, eu quero me inclinar para o teu clamor, né? Não, perdão, mas eu entrarei na tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo.
Assim nós devemos andar, com dignidade, nos inclinar diante do Senhor, nos curvar diante do Senhor, reconhecendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é magnífico. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós vivamos com temor, com respeito, com dignidade. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Guia-me na tua justiça. Que oração bonita que o salmista faz, né? Salmo de Davi. Ele diz: guia-me na tua justiça. Guia-me. Conduz-me a andar em retidão diante de ti, a andar com justiça diante de ti. Porque não há retidão na boca deles, dos ímpios, né? O seu íntimo são verdadeiras maldades, e a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeio com a sua língua. O ímpio é assim, né? Ele vive uma vida de falsidade, uma vida de engano, não há retidão na vida dele. E o ímpio, aonde é que está o ímpio? O ímpio pode estar dentro da igreja, o ímpio pode estar com a Bíblia na mão, o ímpio pode estar no mundo pervertido, o ímpio ele pode estar em qualquer lugar, né? Veja que nos 12 apóstolos havia um ali que era ímpio. Judas era ímpio. Nos 2 primeiros filhos que existiu na face da terra, existiu Caim e Abel. Caim era ímpio e Abel era um jovem temente a Deus. Mas Caim não, Caim, a Bíblia diz que ele era do maligno. Então o ímpio ele está em qualquer lugar. O ímpio pode estar dentro de uma igreja, o ímpio pode estar até mesmo num púlpito pregando, né? Nós temos visto aí muitas situações desse tipo, pessoas que estão pregando, que estão fazendo o povo chorar, pessoas que estão trazendo leituras da palavra e até mesmo às vezes explicando de forma convincente, mas eles mesmos não se autoconvenceram, estão vivendo no pecado, estão vivendo uma vida ímpia, né? Esses são os ímpios. Então nós temos o hábito de pensar que o ímpio é aquele que está lá fora, que o ímpio é aquele que está pervertendo a humanidade, que está roubando, que está fazendo coisas terríveis, mas às vezes o ímpio está entre nós, entre nós. O ímpio estava na mesa com Jesus, comendo com ele, era discípulo de Jesus, aprendiz, um aprendiz que não aprendeu nada e que não pôs prática de nada na sua vida. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltam contra ti. O salmista pedindo para que Deus lance fora os ímpios, aqueles que criam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões. Tal eram as transgressões dos ímpios que aquilo entristecia Davi. Ele de ver a impiedade daqueles homens, ele diz, ó, lança-os fora da tua presença, porque eles são ímpios, são pessoas que não vão andar junto de ti, não vão praticar a tua palavra, não vão obedecer o evangelho, lança-os fora, lança-os fora. Essa é a oração de Davi. Mas se alegra-se todos os que confiam em ti, exultam eternamente porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Se nós amamos o nome do Senhor, em ti, em Deus, nós vamos nos gloriar, porque nós amamos o nome do Senhor. Não vamos nos gloriar em nós mesmos, né? Mas nós vamos nos gloriar em Deus, porque nós amamos o nome do Senhor. Pois tu, Senhor, abençoarás os justos, circundá-los-ás da tua benevolência como de um escudo. Então Deus fará com que o justo seja circundado ou cercado pelas benevolências do Senhor. Os justos serão cercados pela bondade do Senhor. Será que, como diz o tema lá, Deus aborrece o ímpio e abençoa o justo? Será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena sofrer pela justiça, andar em retidão pela justiça, servir a Deus, né? Procurar às vezes até mesmo sofrer afrontas, sofrer ameaças, ser castigado por amor a Cristo Jesus? Tanto vale a pena para nós
como nós estamos bendizendo o nome do Senhor. E o nome do Senhor deve ser glorificado, bendito pelos nossos lábios, pelas nossas atitudes, pela maneira a qual nós estamos vivendo, pelo comportamento nosso como de servos fiéis a Deus. Não que o bom comportamento salva. Veja bem, o bom comportamento não salva ninguém, mas os salvos têm bons comportamentos. Os salvos portam-se bem diante da sociedade. Mas não vamos pensar, vou ser bem comportadinho para eu ser salvo. Vou ser bonzinho para eu ser salvo. Não, a bondade cabe em qualquer lugar. O bom comportamento cabe em qualquer lugar. Devemos sim ser bem comportados. Mas isso não nos salvará. Quem nos salvará é Cristo Jesus, pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Nós somos perdoados, nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Portanto, o salmista Davi, aqui no Salmo 5, ele está indignado com aqueles que cometem a injustiça. Quem de nós que também não estamos indignados com aqueles que estão cometendo injustiça em nossos dias de hoje? Quantas injustiças nós estamos vendo neste país? Quantas injustiças nós estamos vendo neste mundo qual nós estamos vivendo? O mundo está caminhando de mal a pior. O mundo está caminhando para uma situação crítica. E tudo isso está caminhando para o fim. Nós estamos realmente caminhando para o fim. Para para chegar no momento em que nós vamos cessar a nossa caminhada aqui nessa terra. Este mundo terá o fim. Nós teremos um fim. Né? Nós vemos aí tantas tragédias acontecendo, as pessoas morrendo, às vezes assim de uma forma tão banal. Um acidente que poderia ser evitado e uma derrocada, né? Como nós vimos aí no Paraná essa semana, aquela derrocada tão grande que muita gente morreu ali e ainda não está confirmado quantas pessoas foram mortas, mas muita gente morreu, familiares neste momento estão aflitos. Depois nós vamos até orar para que o Senhor Deus os abençoe, dê graça às famílias, para que elas possam ter força para vencer esse momento tão difícil. Quantas pessoas perderam suas vidas ali? Isso nos mostra que nós somos aqui neste mundo passageiros, né? Nós somos neste mundo como uma borboleta, passa muito rápido a nossa vida. Por mais que nós vivamos, nós precisamos compreender que aqui nós vamos passar rápido. E é preciso valorizar cada momento dos que nós vivemos na presença de Deus, respeitando a Deus, honrando a Deus com as nossas atitudes, com os nossos bens, servindo ao Senhor com o coração puro, porque a nossa vida aqui é como uma erva do campo. É só nós olharmos para o que está acontecendo ao nosso redor. Quantas pessoas estão partindo de uma forma, às vezes até banal. Talvez uma doença, talvez um acidente grave, mas o certo é que nós vamos partir desse mundo. As pessoas precisam se conscientizar disso. Nós precisamos, a cada dia mais, nos conscientizar que neste mundo nós vamos passar. Se você olhar para trás, talvez os seus avós, talvez os seus pais, talvez um ente querido, um irmão ou alguém, já passou por este mundo. E isso será também o nosso fim. Nós não vamos permanecer neste mundo por muito tempo. Nós vamos passar. E às vezes nós olhamos para alguém, né, e olhamos para aquela pessoa que amamos tanto e pensamos conosco mesmo, essa pessoa dentro de pouco tempo não estará mais neste mundo. E às vezes até nós que pensamos assim partimos primeiro do que aquela pessoa. Às vezes até partimos primeiro, mas assim é a vida. O que nós precisamos é nos preparar para encontrar com Deus. A palavra que veio de Deus para Israel: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Se você ainda não se despertou para estar preparado para encontrar com Deus, é preciso que você se prepare. Preparar como, pastor Ananias? Como é que eu devo me preparar?
observando os mandamentos do Senhor e praticando os mandamentos do Senhor, pondo em prática os ensinamentos do Senhor. O Senhor Deus não deixou este livro para nós para que nós pudéssemos apenas tê-lo em nossas mãos, mas isso aqui é uma regra, é um manual para que nós possamos compreender o Evangelho de Cristo Jesus. Somente através do Evangelho de Cristo Jesus nós poderemos ser salvos. Somente através do Evangelho. Não há outro meio para a salvação. Não há. A salvação é através do Evangelho de Cristo. Foi por isso que Jesus veio, para deixar para nós os seus ensinamentos, deixar para nós aquilo que nos traz aprendizado para uma vida de cristão, uma vida de crente verdadeiro. Ser cristão não é apenas transportar uma Bíblia nas suas mãos. Ser cristão não é ter uma Bíblia. Ser cristão não é ler a Bíblia. Ser cristão não é decorar versículos bíblicos, decorar a Bíblia. Mas ser cristão é praticar o Evangelho de Cristo. É claro que nessa prática nós às vezes tropeçamos, nós às vezes temos as nossas dificuldades, mas ser cristão é isso. É a cada dia seguir na presença de Deus, é a cada dia procurar viver uma vida conforme os parâmetros bíblicos. Como eu disse, nós nesse percurso tropeçamos, às vezes não conseguimos honrar com os nossos compromissos como deveríamos honrar, e isso nos perturba, nos traz preocupação, porque às vezes nós não conseguimos. O mundo que nós vivemos, às vezes somos obrigados até mesmo a desonrar com os nossos compromissos. E isso é grave e é muito mal, mas nós precisamos procurar o máximo possível a viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que traga aos olhos de Deus prazer em nos ver. Quando o Senhor Deus olha para nós, vê que há em nós um empenho de alguém que está desejoso em seguir ao Senhor. O Salmo de número 6, no verso 1, diz o seguinte: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Não me repreendes na tua ira. Às vezes Deus está irado conosco devido às nossas atitudes, a nossa cabeça dura, às vezes dificuldade de aprender e de praticar os princípios bíblicos. Mas o salmista diz: olha, Senhor, por favor, não me repreendas quando o Senhor estiver irado. Quando vamos tomar nós como exemplo, quando nós estamos irados às vezes, muito nervosos, nós vamos repreender o nosso filho. Não é bom nós repreendermos nessa hora. É melhor esperarmos passar para depois nós tomarmos uma atitude sobre aquela situação, porque nós podemos cometer algum delito e não vai ser bom. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Quantas vezes nós estamos com os nossos ossos perturbados, com a nossa mente inquieta, nosso coração aflito, triste, e o salmista aqui clama ao Senhor para que o Senhor sare os seus ossos, sare, porque ele está com os seus ossos perturbados. Os ossos são a estrutura do ser humano. A estrutura do ser humano são os ossos. Você tirar os ossos, seu corpo não para em pé, não tem equilíbrio, não tem sustentação. Então o salmista diz que os seus ossos estão perturbados, ou seja, ele quase não consegue ficar em pé, e precisa da graça de Deus. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me porque pela tua benignidade, ou seja, salva-me pela tua bondade imensurável. Quando nós somos alcançados por Deus, porque fraco nós somos, todos nós somos frágeis, todos nós erramos, todos nós somos fracos, e quando nós somos alcançados por Deus nesses momentos de fragilidade, é um alívio para nós saber que o amor de Deus nos alcançou e nos livrou e não vingou sobre nós a sua ira no momento em que nós estávamos tão fracos, tão decadentes. Há dias que nós estamos decadentes, há dias que nós estamos tristes, angustiados, e às vezes por um momento
de aflição, por uma situação que nos traz essa angústia. Às vezes uma falta de saúde, às vezes um problema financeiro, às vezes um problema de relacionamento, mesmo que não seja familiar, mas um problema de relacionamento às vezes nos entristece. Quando nós respondemos mal a alguém e depois nos arrependemos, aquilo nos traz tristeza grande, nós queremos voltar atrás e precisamos voltar atrás. O salmista no Salmo 6, ele continua: até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Livra-me, Senhor, a minha alma, salva-me pela tua benignidade. Que coisa boa nós sermos circundados pela benignidade do Senhor, cercados pela benignidade do Senhor, pela bondade do Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitar na casa do Senhor é estar na presença dEle, estar junto dEle. Onde quer que nós estejamos, o Senhor está com seus olhares atentos. O Salmo 139 nos deixa bem claro isso, que não há para onde nós fugirmos da presença do Senhor. Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei da tua presença? Não tem para onde nós fugirmos da presença do Senhor. Não tem. Nós somos pequeninos e Deus é soberano, é o Criador do universo. Ele está vendo o mais profundo da terra. Ele está vendo os lençóis freáticos lá embaixo, aquilo que nós não conseguimos ver. Ele está vendo tudo. Os olhos do Senhor alcançam por toda parte. O verso 5 diz: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Nós precisamos louvar, servir, cultuar a Deus hoje, no presente momento, porque depois que nós morremos, não há lembrança de nada. Nós não vamos poder louvar a Deus, nós não vamos poder corrigir a nossa vida, nós não vamos ter mais chance alguma. A chance que nós temos é enquanto estamos vivos, enquanto temos consciência, enquanto podemos nos arrepender, enquanto podemos pôr em prática aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus, porque depois que nós partimos desse mundo, nenhuma chance haverá mais, somente o julgamento, Então o salmista diz: volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me pela tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Você já viu algum culto de adoração a Deus no cemitério entre os mortos? Não há. Não há mais chance ali. Tudo se acabou. O nosso espírito continua vivo. Nosso espírito está nas mãos de Deus para o dia da ressurreição ser julgado. Mas ali não há mais tempo para arrependimento, não há mais tempo para conserto. Não há mais oportunidade para conserto. Eu já estou cansado do meu gemido, diz o salmista. Toda noite eu faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. O salmista está aqui lamentando diante de Deus. Estou cansado dos meus gemidos. Quantas vezes nós nos deparamos assim também, Cansado dos nossos gemidos, das nossas dores, dos nossos lamentos, da situação em que este mundo está e pela situação pelo caminho ao qual este mundo tem trilhado, por onde este mundo tem sido conduzido, E nós muitas vezes estamos nessa situação, lamentando diante de Deus. Senhor, olha para este mundo. Eu vi ontem uma cena que me deixou chocado, Não vou repetir aqui, não vou sequer citar, mas crianças sendo torturadas, crianças sendo dissipadas, mortas em sacrifícios, coisas terríveis. E isso aonde, pastor? Aqui no nosso Brasil, aqui na nossa terra. Há coisas terríveis acontecendo nos mais ocultos dessa nação, dessa pátria. Há pessoas sacrificando crianças em busca de riquezas, em busca de prosperidades, fazendo sacrifícios, fazendo oferendas a Satanás para ter uma vida próspera aqui nessa terra. Coisa horrível, coisas horríveis. Nós não conseguimos
aceitar situações como essas que nós temos visto neste mundo qual nós vivemos. Este mundo caminha de mal para pior. E nós precisamos, queridos, atentar-nos para os ensinamentos bíblicos, para que nós não venhamos a incorrer ou a nos envolver com coisas horrendas, a falta de amor, a falta de perdão, a ganância, o desejo absoluto de ter, de adquirir, de ser rico, de ter poder. As pessoas estão, às vezes, sacrificando, fazendo oferendas a Satanás para galgar o patamar mais alto do poder, para mostrar ser poderosas. Nós estamos vendo aí um senhor aí se julgando o mais poderoso da nossa pátria. Ele manda, desmanda, ele prende, ele solta quem quer, ele faz o que quer, ele julga da maneira que ele quer, ele compreende a Constituição da maneira que ele quer, ele rasga a Constituição, ele pisa e pisoteia a nossa bandeira, essa que está aqui atrás, ele desrespeita a nossa nação, desrespeita os pobres, e nós estamos vivendo essa injustiça nessa pátria, mas nós sabemos que Deus nos alcançará, que Deus nos dará o livramento, seja neste momento, se nós tivermos de passar por uma situação terrível sobre essas coisas que estão acontecendo no sentido de aqueles que não têm amor pela pátria, aqueles que não têm respeito pela pátria, galgarem o poder, nós vamos ter que suportar, nós vamos ter que viver, e o Senhor Deus nos dará força e coragem, ainda que nós sejamos submetidos aos sofrimentos, aos castigos, às prisões, mas infelizmente os tempos estão caminhando para o fim. E lá em Mateus 24 diz que nós estaremos caminhando para o fim, que haverá morte, guerras, rumores de guerras, doenças, pestes, essas coisas acontecerão, e o Senhor Jesus diz lá em Mateus 24 que ainda não é o fim, mas são princípios de dores. Nós estamos vivendo esses princípios neste momento, princípios de dores. Nós não sabemos onde a nossa pátria vai chegar. Nós não sabemos, ninguém ainda está sabendo aonde nós vamos chegar, o que vai acontecer com o nosso país, mas eu quero dizer para você, você precisa recorrer, como eu também preciso, a Cristo Jesus, compreendendo que só Cristo Jesus poderá nos dar vitória nos momentos mais difíceis, os quais nós podemos passar. O Senhor Deus estará conosco para nos fazer vencer, seja qual for a situação. Agora, é preciso que nós estejamos abraçados com Cristo. Ele é a tábua da nossa salvação. Ele é a rocha a qual nós podemos estar com os nossos pés firmados. Nós precisamos urgentemente recorrer-nos a Cristo Jesus, colocar os nossos pés na rocha, porque momentos difíceis virão sobre a face da terra. Momentos terríveis virão. E onde nós estaremos se nós não estivermos firmados em Cristo? Nós podemos desistir diante de uma ameaça de morte, diante de uma situação de opressão terrível. Se nós não estivermos alicerçados em Cristo, nós podemos desistir até mesmo de Cristo, porque nós não vamos suportar a aflição, a angústia que poderá vir sobre a terra. Então nós precisamos estar firmados em Cristo. O salmista aqui, ele está dizendo que já está cansado do gemido dele. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Quantos inimigos estão ao nosso redor? Não, nós estamos falando do nosso vizinho, nós estamos falando daquele que pisou o nosso pé, daquele que olhou torto para nós, mas são os inimigos de Cristo. Aqueles que são inimigos de Cristo, inimigos do bem, aqueles que não querem ver o bem da nação, aqueles que não querem ver a honra da nossa pátria, aqueles que estão rasgando a nossa Constituição, desrespeitando, fazendo o que bem querem, eles receberão a sua paga. Isso nos entristece? Sim, nos entristece, mas eles receberão a sua paga. O salmista continua no verso 8: apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu
a voz do meu lamento. Apartai-vos de mim, todos aqueles que praticam a iniquidade. Quem é de nós que queremos andar com homens iníquos, homens perversos, homens que não respeitam a palavra de Deus? É o Salmo de número 1, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. As pessoas hoje têm prazer em estar convivendo com aqueles que desrespeitam a palavra de Deus, com aqueles que desrespeitam, desonram o evangelho de Cristo. Eles querem festejar, eles querem viver as suas vidas da maneira que eles acham mais conveniente, usufruindo dos prazeres da carne, usufruindo da carnalidade, das orgias, né? Do sexo ilícito, da conquista ilícita. Não querem saber se está afetando, se está prejudicando ninguém. Eles querem conquistar, eles querem ter, porque o objetivo deles é ter, é conquistar. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Como é gostoso quando nós clamamos ao Senhor e nós somos alcançados pelo Senhor e Ele ouve a nossa súplica. Talvez você esteja precisando colocar a sua súplica diante de Deus. Um problema grave que você tem. Um problema com o filho, com a filha, um problema no seu casamento, um problema nas suas finanças, um problema de saúde com um pai, com um avô, com um tio. Não importa qual seja o problema. Quando você coloca diante de Deus com um coração puro e sincero, o Senhor Deus atende a sua oração, o seu clamor e te dá o alívio. E quando nós somos aliviados por Deus, como é bom. E o salmista aqui no final desse salmo de número 6, ele diz: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonham-se e perturbem-se todos os seus inimigos. Tornem-se atrás, envergonhem-se num momento. Os inimigos de Cristo Jesus serão envergonhados. Aqueles que tentam envergonhar a Cristo, aqueles que tentam escandalizar o evangelho de Cristo Jesus. Quantos estão dentro da igreja? Quantos estão dentro do evangelho? Ou do evangelho não, dentro da igreja, escandalizando o nome de Cristo Jesus. Esses não serão bem-sucedidos na sua vida, não serão bem-sucedidos ao decorrer da sua vida. Terão as suas vidas perturbadas, não é? Terão as suas vidas atormentadas. E é muito melhor andar na presença de Deus, procurar andar com dignidade, com respeito, com temor, servir a Cristo Jesus. O Salmo de número 9 diz o seguinte: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei as tuas maravilhas. Não é? Quando nós adoramos e servimos ao Senhor de todo o coração, nós podemos contar as maravilhas do Senhor. Olha, o Senhor Deus tem feito isso na minha vida, o Senhor Deus tem curado na minha família, o Senhor Deus tem me salvado, tem me dado paz, o Senhor Deus tem suprido as minhas necessidades, o Senhor Deus tem feito tantas coisas. Nós vamos contar ao Senhor, né? Quando nós louvamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos ter a oportunidade de contar a grandeza do Senhor para aqueles que nos odeiam, para aqueles que estão próximos de nós. Assim nós devemos viver. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porque os
Thank